Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Oi, gente, quanto tempo que eu não gravo um vídeo? Enfim, aconteceram muitas coisas nesses últimos meses, mas eu estava falando com uma amiga essa semana e surgiu, a gente sempre quando conversa surge esse tema sobre as redes sociais, sobre tudo isso que ela causa, é um tema que eu gosto muito e que eu falo muito sobre isso com as pessoas que estão ao meu redor. E ela me sugeriu que eu fizesse alguns vídeos falando sobre tudo isso que a gente tem falado. Então, a princípio, serão 3 vídeos sobre aspectos em que as redes sociais têm impactado a minha vida, coisas que eu tento mudar, que tô trabalhando para tentar mudar, coisas que eu me despertei e que eu percebi que aquilo que fazia o impacto que estava tendo na minha vida eram de muitas coisas ruins e talvez tentar dar algum conselho ou alguma dica de coisas que eu tenho feito. Lembrando que tudo que eu falar é de acordo com aquilo que eu acredito, com o cristianismo. Então, pode ser que para muitas pessoas, se você não compartilha a mesma fé que a minha, não vai fazer sentido, vai parecer um exagero ou simplesmente não vai fazer sentido, porque eu tento e levar a vida de uma maneira, é muito difícil, mas eu tento levar uma maneira de acordo com aquilo que eu penso que é o correto, de acordo com a minha fé, com aquilo que Cristo diz na palavra. Então, tudo vai estar embasado nisso também, no final das contas. Claro que se aplica praticamente às coisas práticas da nossa vida, mas tem como... Esse é aquilo que puxa, sabe? O eixo, assim, a âncora. E uma das coisas que eu, nos últimos meses, tenho lutado contra, e falei com algumas pessoas sobre isso também, é como as redes sociais desperta um pecado, muitos pecados, mas um dos pecados que eu percebi que despertava em mim era, e eu não dava um nome, e eu fugia talvez de pensar sobre isso e não queria lidar com aquilo, tentava maquiar e disfarçar ou dar outro nome, mas é um pecado, que é a inveja. É a inveja. Como muitas vezes a rede social ela tem esse, não ela esse poder, né? Porque a gente sabe que a gente é mau, a gente é pecador, a gente o tempo todo o nosso coração tenta criar maneiras de pecar e fazer as coisas que não são de acordo com aquilo que deveriam ser, né? Mas como aumenta, impulsiona, ajuda nesse ponto, que é o que eu quero trazer nesse vídeo hoje, que é sobre a inveja. E a inveja, ela não é como não é a cobiça, que já tá mal, né? Dependendo de como for, tipo, não é você só querer aquilo que o outro tem, desejar aquilo que o outro conseguiu, conquistou, mas é o fato de você se entristecer, não se sentir feliz ou não se sentir bem quando vê o outro tendo alguma coisa, ou comprando alguma coisa, ou conquistando alguma coisa. Então, quando a gente vai mais profundo, a inveja em si a gente já sabe, né? Já soa como algo, nossa, é que eu não sou invejosa, não é que inveja e tal, não sei o quê. Mas quando a gente pensa sobre isso desse jeito, tipo, a inveja não é só você querer algo que o outro tem, mas é você não se alegrar por aquilo que o outro tem. É muito grave, é muito sério. E começa a trazer muitos questionamentos, né? Sobre onde está o meu coração, o porquê que eu tô sentindo isso, por que eu não me alegro. Enfim, muitas dúvidas começaram... Quando eu dei nome para esse pecado, quando eu comecei a pensar sobre esse pecado, muitas outras coisas surgiram também na minha mente. Mas é muito forte. E como muitas... E depois conversando, muitas pessoas me relataram que sentem exatamente isso. Só que muitas vezes a gente não quer dar o nome que é a inveja. A gente coloca como qualquer outra coisa, qualquer outro nome, é comparação, mas na verdade é inveja, e muitas vezes a gente não admite. Então acho que o primeiro passo é admitir, dar nome para esse pecado. E a partir daí a gente consegue entender muito mais o que tá motivando, quais são os nossos anseios, o que tá dentro do nosso coração que é mal, que é pecador, que é sujo, que é caído.
tudo isso. E um ponto é que a inveja, ela é silenciosa. Não é algo que da noite pro... Eu não sou uma pessoa invejosa, vejo uma publicação de alguém e me torno amarga, invejosa. Ela é muito silenciosa. Então é uma pontinha de um sentimento que te dá quando você vê alguma coisa. E aí você já, né, como isso que eu já trouxe nos outros vídeos, uma bomba de informação e de um monte de coisa. Então eu já mudo e aí já vai para outro sentimento, mas ela vai aos poucos, e ela vai te corroendo assim por dentro, ela vai te corroendo. E aí quando você vê, você não consegue mais se alegrar com a conquista dos outros, você não consegue. Seja uma pessoa que é distante, seja uma pessoa que é próxima, é muito séria e ela vai acabando com o seu coração, vai acabando com sua alegria. Ela é muito silenciosa, então acho que esse é um ponto de alerta, porque muitas pessoas que podem ouvir sobre isso podem pensar, a princípio, que não tem esse sentimento. Mas se você talvez olhar com mais atenção para dentro de si, ela pode estar aí. Talvez não tão inflamada, talvez não tão pulsante, mas ela talvez tenha uma raizinha aí. E quanto antes a gente reconhece, quanto antes a gente dá um nome, quanto antes a gente entende, mais fácil da gente reverter essa situação. E outro ponto da inveja é que ela acaba com a nossa gratidão e com a nossa humildade. Então, muitas vezes eu posso inventar pra mim mesma, mas também essa pessoa conquistou, mas olha de onde ela veio, ou olha as condições que ela teve, ou olha tal coisa, ou olha... E eu crio um monte de coisas que de fato podem ter impactado, que de fato podem ter feito com que fosse mais fácil ou não. Mas ainda assim não é sobre a pessoa, é sobre mim, é sobre o meu coração, é sobre esse sentimento feio e pecador que tá dentro de mim. Então ela acaba com a minha humildade, porque eu sempre vou tentar desmerecer a conquista do outro. E ela acaba com a minha gratidão, porque afinal de contas eu não olho para as coisas boas e para as coisas que eu também consegui conquistar. Tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus, tudo é favor dele, a gente sabe, mas as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Então eu não consigo olhar com esse olhar de gratidão, eu me esqueço, eu quero não ver as coisas boas que têm acontecido na minha vida, porque eu tô presa demais na conquista do outro e não consigo me alegrar com aquilo, porque na verdade eu queria ter aquilo e eu não tô contente em um dia conseguir aquilo. Eu quero que a pessoa não tenha aquilo que ela tem. Então é algo muito mais profundo, é algo muito mais delicado, é algo muito mais perigoso. Inclusive, tem uma passagem no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, Evangelho Puro e Simples, acho que é Cristianismo Puro e Simples, que fala assim, eu vou ler pra vocês. Inveja é mais do que querer o que o outro tem, é odiar o fato que ele tenha. Então, é muito isso que eu tenho falado, né? Eu não me alegro, então eu odeio porque o outro tem aquilo que eu não tenho e que eu queria ter. Então, esse é um ponto que é muito complicado e que eu acho que deveria prestar mais atenção para esses sinais que o nosso coração, as nossas emoções vão dando como a gente reage com uma publicação, com um vídeo, com Reels, com um vídeo no TikTok. Como isso bate na gente, sabe? Eu acho que quando a gente começa a dar mais atenção, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. Não é só sobre o vício, não é sobre só, entre aspas, eu perder muito tempo, e isso eu vou trazer em outros vídeos, não é só negligenciar, procrastinar, mas é além, sabe? Algo que vai criando uma raiz assim e que aquilo vai impactando outras áreas da minha vida. Levo pra tudo mais. Outro ponto que eu marquei nesse primeiro vídeo sobre a inveja é que muitas vezes a gente esquece que tudo aquilo que as pessoas publicam em suas redes sociais é um recorte. A gente sabe, a gente tá cansado de ouvir, muitas pessoas falam sobre isso, a gente já sabe, cara, todo mundo sabe. Porém, alguma coisa acontece que quando a gente entra no Instagram, ou quando a gente entra no TikTok, ou seja lá que rede social for, a gente pensa que aquilo é a vida da pessoa. Então, e eu também não quero dizer que eu nem acredito que as redes sociais sejam um lugar em que a gente tem que publicar e postar as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas lutas. Eu nem acho que a rede social é um lugar. Tem momentos, tem pessoas, tem públicos, tem conteúdos, enfim. Mas não quero dizer que todo mundo tem que postar também os momentos difíceis, porque afinal de contas,
acho que nem cabe, dependendo da situação. E cada pessoa é uma pessoa. Você quer compartilhar um momento legal, um momento divertido, um momento, uma coisa legal, bonita, que você quer compartilhar com as pessoas. Então, e também não quero dizer que tudo que as pessoas publicam é mentira, é falsidade. Também não quero dizer isso. Porém, a gente esquece que é um recorte. É um recorte. E assim como essa pessoa postou um momento muito legal, de algo muito legal, ou fazendo algo muito legal, essa pessoa também tem dificuldades, também tem problemas, também tem crises, também tem suas dores, também tem suas lutas. A vida de ninguém é perfeita. A vida de ninguém é linear, a vida de ninguém é tudo encaixando, por mais que pareça. E por mais que alguém queira de fato passar isso, é mentira. Isso é uma mentira. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem felicidades, tem tristezas, tem riso e tem choro, tem tudo. Então, a gente sabe, porém a gente, como tá naquele, toda vez a gente passa, é uma conquista, uma coisa legal, uma coisa legal, uma coisa legal, a gente começa a se iludir, né? E achar que tudo é mil maravilhas, que tudo, que, né, a grama do vizinho é mais verde que a minha, que tudo é incrível. Enquanto é um recorte, de fato, aquele momento pode ter sido incrível e é real, e é genuíno, e é verdadeiro, porém aquilo não define a vida daquela pessoa, não define tudo. Não é sempre assim. Então, eu acho que isso a gente tem que também... E é uma coisa que eu tento sempre voltar a lembrar. É um recorte, é um momento. Essa pessoa também tem lutas que eu não faço ideia de qual seja a luta dessa pessoa. Também tem dores que eu não faço ideia de quais são. Então, a gente lembrar disso. É um recorte, não é tudo, não é tudo. Não, a vida não é resumida em só um vídeo na internet. E eu acho que um outro ponto... E que é muito também, que pra mim, assim, mexe muito comigo, é sobre a vaidade. Porque a gente já sabe que todo o mecanismo das redes sociais é pra gente consumir algo, pra vender alguma coisa pra gente adquirir algum produto. A gente sabe que a nossa atenção é a moeda mais valiosa, que tudo tem uma publicidade, que no final das contas é sobre dinheiro. A gente sabe disso, né? Tudo é programado para que a gente queira, deseje, tenha a ambição de ter aquilo, de comprar uma roupa, de comprar uma coisa que tá na moda, de comprar. A gente sabe que isso é o que é uma coisa muito forte nas redes sociais, né? Porém, ela cria também, eu acho que ela alimenta ainda mais a nossa vaidade. Então, muitas vezes, eu me vi em momentos em que eu queria muito comprar uma coisa, e quando eu parava e pensava, tá, por que eu quero isso? Por que eu quero tal roupa? Por que eu quero tal bolsa? Por que eu quero tal sapato? Por quê? Por quê? Eu preciso? Eu devo comprar? Faz sentido na minha situação financeira de vida? Bom, às vezes não tem sentido algum. Você só quer... Eu só quero porque eu vi tal pessoa. Porque eu vi... Já é o 5º vídeo que eu vejo que eles estão usando a mesma roupa, a mesma camiseta, a mesma tal coisa. Então... tá na moda, é o momento, eu preciso ter. Então, quando a gente começa a perguntar, por quê? Por que meu coração não tá nisso? Por que eu quero isso? Eu tenho que comprar? Eu preciso disso? Vai fazer alguma diferença? E quase sempre, no final, eu falo, não preciso. A real é que não faz sentido, eu nem preciso de tal coisa, nem se encaixa e nem gostei tanto. Nem é tão legal, mas porque todo mundo tá usando, eu começo a gostar daquilo. Eu acho que o maior exemplo disso tudo eu lembro com o samba, o tênis samba. Eu tenho um, mas é um outro modelo, mas é do samba. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu nem achei tão bonito. Eu olhei e falei, nossa, nada a ver, tipo, não achei tudo isso. Mas você começa a ver. Aí eu andava na rua, era samba. Eu andava todo mundo de samba, todo mundo de samba, todo mundo de samba. Via vídeo de look com samba. Como combinar o samba com não sei o que o samba vai com tudo, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a achar o tênis lindo. E eu queria um samba. E eu queria um samba, eu queria um samba. E tipo, e não é um tênis... Nem lembro se nessa época, eu acho que essa época eu tava no Brasil ainda. Caríssimo, tipo, jamais poderia ter um samba no Brasil. Impossível, não condiz com a minha realidade. Mas eu queria um samba. E aí, depois de muito tempo, eu comecei... E, claro, eu não podia comprar. E aí foi quando eu comecei a me perguntar, tipo, nossa, mas todo mundo tá tendo, eu acho que é isso que tá me levando a querer. Enfim, eu fui ter o samba faz pouco tempo.
outro modelo que lançou tudo isso e eu gostei muito e de fato tenho usado muito. Então assim, é muito sobre ver de fato, fazer perguntas sérias, racionais, sobre se aquele é um desejo genuíno de algo que eu necessito, que eu preciso, mas se é só porque eu quero, por que eu quero? Porque muitas vezes pode ser só vaidade, só pra mostrar que eu tenho, só pra mostrar que eu também posso ter porque todo mundo tá tendo. Então eu acho que fazer essas perguntas também torna o nosso consumo muito mais consciente, mais leve, não é? A gente não se sente na pressão, porque, cara, cada hora uma coisa vai estar na moda. E você vai comprar aquilo que tá todo mundo comprando, daqui a um mês já tem outra coisa que você vai ter que comprar, daqui a pouco. E assim, por exemplo, a minha realidade não é essa. Eu não tenho dinheiro pra ficar em tudo que vira moda, eu ter. Não faz sentido. Não tem sentido. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a filtrar aquilo que a gente consome, ou se não eu ter essa maturidade, eu não sei se é a palavra, ou essa consciência das coisas, do valor das coisas, eu acho que também vai ajudar em todo esse processo, sabe? Porque eu vou ver uma coisa e vou fazer as perguntas e vou chegar à conclusão de que talvez eu não precise e vou seguir a minha vida, não vou ficar presa naquilo e com inveja porque o outro tem e eu não quero que ele tenha porque eu não posso ter. Então, meus conselhos sobre esse tema da inveja, que é algo que eu tenho tentado praticar, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer, dar nome para esse pecado, reconhecer esse sentimento, se arrepender, porque é um pecado e tá errado, está mal, e confessar esse pecado. Eu acho que uma outra coisa também é tentar praticar mesmo, intencionalmente, a gratidão. Relembrar as coisas que você tem, as coisas que você conquistou já na sua vida. E muitas vezes a gente pensa em coisas mirabolantes, mas, cara, quando a gente começa a ser realista e olhar pra a vida e pro mundo como ele é, você ter pão na tua mesa é provisão de Deus. Você ter um teto, você ter um chuveiro quente, tudo é provisão. Eu acho que eu já falei isso em vários vídeos, mas tudo é provisão de Deus, tudo é uma bênção, assim, coisas que a gente muitas vezes não valoriza, tem pessoas que não têm. Então eu acho que quando a gente começa a olhar para as coisas reais, assim, da vida, sabe? Não viver no mundo da internet, mas voltar para a vida real e para o mundo real, a gente vai conseguir ser muito mais grato por tudo aquilo que a gente tem. E aí, eu acho que um outro ponto que talvez seja mais difícil, ainda mais se a gente não admitir, não confessar a inveja, vem um outro ponto que eu acho que também é um salto muito grande, que é admirar genuinamente a conquista das outras pessoas. Pode ser que a princípio não seja fácil e que você não se sinta verdadeiramente feliz pela conquista do outro. Mas ora, pede, tipo, Deus, eu quero me alegrar com essa conquista, eu quero me alegrar com tal pessoa, eu quero me alegrar com essa publicação que eu vi, eu quero me alegrar de verdade. E se você pede de fato, tipo, pedindo pra Deus mesmo, Deus, tira essa inveja do meu coração, muda, transforma os meus sentimentos, ele é capaz de transformar. E você vai começar de fato a se alegrar pela conquista, se alegrar pelo outro, genuinamente, verdadeiramente, não vai ser algo falso, sabe? Dentro do seu coração você vai saber disso. E claro, eu acho que o último ponto, mas não menos importante, é a oração e meditar. Meditar na palavra, porque ela vai muitas vezes falar sobre a inveja, que não é uma coisa boa, não é algo que a gente deve cultivar e cativar dentro da gente. Mas eu acho que lembrar a nossa identidade, lembrar quem somos, tudo aquilo que a gente tem. Eu acho que quando a gente começar, de fato, a olhar para Cristo, de verdade, ser intencional em tudo isso, pedir especificamente sobre esse ponto da inveja, as coisas vão ficando mais claras na nossa cabeça. E, cara, Cristo transforma o nosso coração, transforma os nossos desejos, transforma a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver uma publicação no Instagram. Então, eu aconselho isso, é algo que
eu tenho me esforçado e tenho feito e já percebo mudanças. E é um tema muito delicado, né? Porque ninguém gosta de admitir que sentiu inveja ao ver a conquista de outra pessoa. Ainda mais quando a gente sabe o que significa a inveja, que não é só querer algo do outro. Mas eu tô quase convencida de que, sei lá, 90% das pessoas sentem, mas muitas não admitem, muitas nem sabem que tem esse nome e foge, sabe? Não quer. Ou se admite, tipo, não tá nem aí pra isso, mas que a gente possa rever onde tá o nosso coração, o que a gente tem colocado como prioridade, como aquilo que é importante nos nossos dias, o que a gente tem alimentado os nossos olhos com aquilo que a gente consome, porque isso chega no nosso coração, chega na nossa mente, e que a gente possa lutar contra a inveja e ser mais agradecido, ser mais grato e de fato se alegrar com a conquista das outras pessoas de forma genuína e verdadeira. Era esse o que eu tinha no vídeo de hoje. Vão ter mais 2 vídeos sobre esse tema. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha dado para entender aquilo que eu queria transmitir. Bom, era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau.